Porque Abraão não está tratando aquele momento como um momento de dor. Abraão está tratando aquele momento como um momento de sacrifício. Para Abraão não é dor, porque na dor existem duas palavras que se manifestam. Todo mundo passa por dor, mas um sofre e um sacrifica. Tem pessoas que sofrem. Tem pessoas que sofrem. Quem sofre não tem um motivo real. Mas quem sacrifica, sacrifica por um motivo muito específico e muito intencional. Todo mundo passa por dor, mas você define se isso é sofrimento ou sacrifício. Abraão está dizendo: ninguém está imune a passar por dor, mas o que eu estou vivendo é sacrifício. E onde tem sacrifício, tem adoração. E onde tem adoração, tem provisão do Senhor. Se você subir para sofrer, se o que você está fazendo você sofrer, deixa eu dizer para você, não é adoração, é sofrimento. Mas se for sacrifício, isso vai ser adoração diante do Senhor. E não tem como o coração do Senhor não se voltar para um coração contrito que adora Ele. Não tem como faltar a provisão. Onde tem adoração, tem providência. Gênesis 22. O tema da pregação: chamados para o altar. Pastor, o senhor disse que ia pregar sobre fé. Se tem alguma coisa que aproxima a gente do altar, é ter fé. No versículo 1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E o Abraão disse: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Vai lá para Moriá, né? Para uma região topográfica que você deve estar. Lá, Abraão, sacrifique ele ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Eu vou te mostrar o monte, Abraão, viu? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção. Diga isso essa noite: partiu em direção. Ou seja, não basta só partir. Nós precisamos ter direção. Aliás, um problema dessa geração é uma geração apressada que está só indo, mas sem direção, sem destino, sem direcionamento. Acorda um dia e diz: pronto, Deus falou comigo, e sai, sem direção. Por isso que antes de você partir, Deus, por certo, sempre vai dar uma direção para ti. Tudo aquilo que você precisa para a tua casa, para o teu casamento, para o teu lar, para os teus projetos, sejam de que área for, Deus vai dar a direção para ti. Deus vai dar a direção para ti. Antes de você partir, Ele vai mapear o caminho para você. Ele vai dar uma direção para a tua casa. Vamos ler o versículo 3. Então Abraão se levantou cedinho. Diz assim para mim: cedinho. Não, mas tem mais gente aí: cedinho. Em nenhum momento Deus disse a Abraão: vai para uma terra e sai cedinho. Deus só mandou Abraão ir. Mas Abraão levantou e se organizou cedinho. Porque tem muita gente hoje deixando para amanhã, para depois, para de tarde. Não dá mais para procrastinar. Tem que ser cedinho mesmo, porque Deus está cobrando para esses dias alguém que diga: Abraão, Abraão, Raul, e você diga: eis-me aqui. Eu estou aqui bem cedinho para ver o que tu quer, Senhor. Bem cedinho. Bem cedinho. E aí ele continua dizendo assim: pela manhã preparou. Você pode falar essa palavra, preparou? O lugar que Deus determinou para Abraão já estava pronto, já estava feito. Mas Abraão precisava se preparar. Deus tem projetos com certeza para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida. Mas você precisa se preparar. Tem gente que não está se preparando, não está se organizando, não está levando a sério as coisas, mas quer que o projeto se resolva na sua vida, né? Você não vai conseguir chegar na faculdade e se formar colando. Não vai.
Ah, não vai. Eu mesmo, eu nunca colei, graças a Deus. Eu fui um cara que me formei, eu nunca colei. Um monte de fariseu que diz que me ama rindo, hein? Continuando. Tomou consigo seus dois o quê? Deus mandou Abraão pegar quem? Isaac. E aí a Bíblia diz que ele pegou Isaac e pegou seus 2 servos. Ele decidiu levar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Na caminhada que Deus está projetando para você, tem lugar para mais gente, viu? Não é só você e você. A Bíblia até vai dizer que não é bom que a gente ande só. Ah, não, mas é para casamento, pastor. Não, não. Gênesis vai dizer, não é bom que o homem ande só. E aí ele vai lá e pega 2 servos. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia indicado no 3º dia. Gente, da tenda, da ordem. Quantos dias Abraão caminhou para ver? 3 dias. Ou seja, nunca foi sobre Isaac. Porque quem quer matar, mata na esquina. Quem quer matar, mata na próxima quadra. Quem quer matar, mata nos próximos primeiros metros ou no primeiro dia. Mas ele disse assim, olha, tem um lugar que eu vou te mostrar e tu vai ter que levar o teu filho para matar. E ele vai lá 3 dias. Se é para matar, mata. Se é para matar, mata. Nunca foi sobre Isaac. Sempre foi sobre o coração de Abraão. Sempre foi sobre o que Deus queria para Abraão. Não é sobre os outros, viu? É sobre você. É sobre você. Enquanto um dedo aponta para alguém, 3 dedos apontam para quem? Para mim. É sempre sobre a gente. É sempre sobre a gente. Vamos lá, continua. Versículo 4. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Que lugar era esse, irmãos? Que lugar era esse? O holocausto? Disse ele aos seus servos, agora que nós chegamos aqui, vocês podem ir embora que nós já estamos tranquilos. Foi isso que Abraão disse para os servos? Foi isso que Deus disse para os servos, irmãos? Agora que nós chegamos aqui, vocês podem ir embora. Não. Ele chegou lá e disse para os servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos lá e já voltamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque alguém não sobe o monte contigo, que ele não é importante na tua vida. Tem gente que não nasceu para subir o monte contigo. Nós temos que aprender essa noite, Deus vai nos dar um coração, onde nós precisamos parar de descartar as pessoas. As pessoas são importantes até nos servir. Quando não nos servem mais, a gente descarta. Tem gente que não vai subir o monte contigo, mas tem gente que precisa estar lá embaixo quando você descer para caminhar contigo novamente. Amém? Vamos seguir aqui? Aleluia. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Gente, até lá onde? Essa comunicação será que está certa? Até lá onde? Deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos visitando. Não sei de onde você é. E eu vou fazer a pergunta para quem congrega aqui. Será que o lugar que tu estás é o lugar que Deus indicou para a tua vida mesmo? Será que a igreja que tu está, ou essa igreja que tu está, é o lugar que Deus te quer? Será que a forma que a tua família está hoje é a forma que Deus quer para a tua família? Será que foi dessa maneira que Deus indicou para você, como Ele disse que indicou para Abraão? Pastor, como eu vou saber se o lugar que eu estou é o lugar certo? É fácil, lugar que Deus mostra, Ele dá provisão e não falta nada. Se você estiver nessa igreja e estiver faltando alguma coisa, vai e glória a Deus e aleluia e tudo de bom. Vai para algum lugar que não te falta nada, porque o lugar certo é o lugar onde tem provisão e não falta nada. Conheço muita gente na igreja, isso não está bom, isso não está bom. Não é o lugar. O lugar é onde não te falta nada. É forte, é culto de ceia. E Abraão concluiu, né? Depois de adorar, voltaremos. Como é que vai adorar e vai voltar se ele vai matar? Como é que vai dar essa informação? Sabe por que Abraão está falando desse jeito? Porque Abraão não está tratando aquele momento como um momento de dor. Abraão está tratando aquele momento como um momento de sacrifício. Para Abraão não é dor.
Porque na dor existem duas palavras que se manifestam. Todo mundo passa por dor, mas um sofre e um sacrifica. Tem pessoas que sofrem. Tem pessoas que sofrem. Quem sofre não tem um motivo real. Mas quem sacrifica, sacrifica por um motivo muito específico e muito intencional. Todo mundo passa por dor, mas você define se isso é sofrimento ou sacrifício. Abraão está dizendo: ninguém está imune a passar por dor, mas o que eu estou vivendo é sacrifício. E onde tem sacrifício, tem adoração. E onde tem adoração, tem provisão do Senhor. Se você subir para sofrer, se o que você está fazendo você sofrer, deixa eu dizer para você, não é adoração, é sofrimento. Mas se for sacrifício, isso vai ser adoração diante do Senhor. E não tem como o coração do Senhor não se voltar para um coração contrito que adora Ele. Não tem como faltar a provisão. Onde tem adoração, tem providência. Eu falei hoje pela manhã, se você perguntar para um atleta de alto rendimento, por que ele não foi no casamento do fulano? Por que ele não fez isso? Por que ele não foi para a balada? Por que isso? Por que aquilo? Todo mundo vai dizer para ele: cara, isso, a tua vida é um sofrimento. Mas quando ele botar a medalha no peito, ele vai dizer: valeu a pena todo o meu sacrifício. Valeu a pena todo o sacrifício. Nunca foi sobre sofrimento. Alguém vai dizer que foi uma renúncia que não deveria ser. A dor revela se é sacrifício ou sofrimento. Eu tenho acompanhado, gente, muitos jovens namorando, noivando, se guardando para o casamento, puros, intactos. Há quem diga: meu Deus, que sofrimento desses dois. Eu prefiro dizer que esse sacrifício vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu já fiz casamento de jovens que fizeram valer a pena, que eles iam passar, nada contra, irmãos. O pastor fica criticando cidreira. Me diz para mim, quem aqui acha cidreira bom? Então, conhece a mexa? Mas eu casei um casalzinho de jovem, ô pastor Rômulo, que eles estavam indo de motinho depois do casamento para a cidreira. Imagina a minha tristeza de fazer esse casamento. Eu vou ali abençoar, vai ser só bênção. Quando vai chegando pinhal e tudo ali, a vontade de separar é na hora. Um dia eles chegaram para mim, faltava 2 meses, e disseram: pastor, nós não se aguentamos mais. Nós se queremos, é assim que os jovens dizem, né? Nós se queremos. Eu digo: tá, então vamos trabalhar as raízes. E se aguentaram. Eles receberam de presente, teve mobília que sobrou, teve micro-ondas que veio de 2, teve geladeira que veio de 2, teve fogão que veio de 2. E o sapato deles, eles olharam um para o outro e disseram: nós vamos para Florianópolis, nós não vamos para cidreira coisa nenhuma. É muito dinheiro dentro desse sapato. Não, tu não veio o meu ainda, o que tem aqui? Eles foram, era para ser 10 dias, ficar 30 dias, todo mundo ligava dizendo: vocês não vão voltar, porque Deus honrou e abençoou o sacrifício deles. Então não é dor, é sacrifício. É sacrifício. Eu falei hoje do Lucas, nosso tecladista. A gente mesmo, olha, enlouqueceu a cabeça desse guri. Cadê tu, Lucas? Cadê tu, Lucas? Onde é que tu tá, Lucas? Não vai vir, Lucas. O cara está estudando para médico. É um dos maiores médicos da América Latina. E é mesmo, ele é bom. Alguém poderia dizer: era sofrimento. Não, era sacrifício. Eu disse hoje de manhã: se tu pegar um pé de bergamota, lotado de bergamota, e bater nele, cai um vendedor mais ou menos igual eu. Está lotado de bergamota, cai vendedor. Agora médico tu não acha em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque médico exige renúncia. Tem gente querendo viver vida de quem foi e ouviu a voz de Deus, mas não quer viver renúncia nenhuma e não quer entregar nada para o Senhor. Não é dor, não é sofrimento. Tem gente que está sofrendo para servir ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: pare de sofrer, tá? Pare de sofrer. Guarda isso: sacrificar manifesta o propósito de Deus na tua vida. Sacrificar manifesta. Versículo 5. Eu falei hoje de manhã, se vocês não viram, a gente já está pregando, tá? Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois adoramos e voltamos. Versículo 1 e 2, não é isso. Versículo 1 e 2 diz que é morte.
diz que é sacrifício. Só que, uma vez que você te submete à geografia de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus, mesmo que a promessa tenha morte dentro, como morte na panela, eu quero te dizer que vai ter vida, porque aonde tem projeto de Deus, tem vida, e tem vida com abundância. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele tinha tanta fé, que ele tinha certeza que se Isaac fosse sacrificado, o Senhor, o Deus poderoso, iria ressuscitar Isaac. É uma certeza que só poucos têm. Esse cara, ele sobe com fé e desce com gratidão. Ele sobe com fé e ele desce com gratidão. Abraão entendeu o propósito e viu que não era com Isaac, era com ele. Vamos continuar, versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminharam junto. Último rolê do pai e do filho. Abraão não vai na frente, não vai atrás, é do ladinho do outro, é o último rolê dos dois. Versículo 7. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Abraão respondeu: sim, meu filho. Pai, olha só, tem lenha, tem cutelo, tem monte, tem holocausto. E o cordeiro, pai? Aí o pai olhou para ele e disse: filho, o cordeiro, Deus vai prover. Eu não sei porque tu está nessa angústia. Eu não sei porque está nessa angústia em meio a esse problema. Diz para o teu problema: e agora? Quem poderá te defender? Deus vai prover. Mas pastor, é para a morte. O diagnóstico é morte. Deus vai prover. Mas a conta não se ajeita, não consigo me alinhar financeiramente. Deus vai prover. Dá para você dizer essa noite: Deus proverá? Dá para você dizer 3 vezes: Deus proverá. Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha saúde. Deus vai prover, porque Ele continua sendo Deus de provisão. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e vai continuar sendo Deus. Oh, Jeová Jiré, Jeová de provisão. Aleluia. Abraão é um dos personagens mais importantes do contexto veterotestamentário. Se você olhar, existem 3 religiões que são monoteístas, são as únicas. Se você pegar o judaísmo, é uma delas, a milenar. Se você pegar o islamismo, vai tratar lá do ano 7. Se você pegar o cristianismo, é da nossa era, ano 33. São as únicas religiões monoteístas. Pastor, o que é uma religião monoteísta? Que confessa só um Deus, que tem só um Deus, que tem só um Senhor, acreditam só em um Deus. Abraão, dentro desse contexto, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Se você pegar dentro do Torá, Nevim ou Ketuvim, que é o Otaná, você vai ver que Abraão tem importância e é destaque. Se você pegar lá no islamismo, 114 surras, ou os capítulos 114, você vai ver, Abraão, ele é importantíssimo. Se você pegar dentro do contexto do cristianismo, dentro da religião protestante, do neotestamentário, veterotestamentário, Abraão é importante. Mas pastor, por que Abraão é tão importante, tão relevante? Porque Abraão, nas 3 religiões, ele dá destino. No islamismo, o direcionamento e a descendência é de Ismael. No judaísmo é sobre Abraão, é sobre Isaac. E dentro do cristianismo, se você pegar Gálatas capítulo 2 e 3, ele vai dizer que nós somos herança de Abraão, alcançados pela graça. Importantíssimo. Se você for ver o capítulo 19 de Lucas, você vai ver Jesus entrando em Jericó. Tem um cara em cima da figueira, o nome dele é um republicano, pequenininho, poderoso, o nome dele é? Jesus para e olha assim e diz, eu falei hoje de manhã, vou repetir: let's go, my friend. Desce daí. Se você pegar algumas induções a isso, você vai entender que Jesus, ele traz a representatividade de uma presença irresistível e constrangedora, assim que Jesus é. É tão constrangedor através da sua graça. Segundo João Calvino, a graça de Cristo representada em Abraão é irresistível.
Se for para o contexto arminiano, diz que pode ser resistida. Mas dentro do contexto do cristianismo, Zaqueu vai dizer: a tua presença é constrangedora, Senhor. Por quê, pastor? Porque Jesus não fala nada para ele. Sabe aquela criança que aprontou e quando tu entra na sala, ela diz assim: não fui eu. Quem foi? Não fui eu. E faz assim com o olho. O do lado. Jesus não falou nada e Abraão disse assim: eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus continuou em silêncio. Ele diz: olha, e se eu tomei dos pobres, eu vou devolver em dobro. Uma presença constrangedora, uma presença que constrange. E aí ele vai dizer assim: hoje, Jesus falando, chegou salvação nesta casa, porque aqui também tem filho de Abraão. Como que não ser uma graça e não ter uma importância sobre nossa caminhada? Agora, depois de ver a importância de Abraão, o pai da fé, eu preciso rebobinar um pouquinho essa fita e voltar no mínimo 10 anos. A chamada de Deus desse homem, esse tempo é um encontro com Deus e é um ciclo no capítulo 21. Mas nós, para entender, nós precisamos voltar a alguns capítulos. E lá no começo, o capítulo 12 de Gênesis, vai falar de um relacionamento com Abraão. Se nós não entendermos o relacionamento, nós não vamos entender por que Deus está fazendo tudo isso na vida dele. Só que lá no capítulo 12, Abraão tem 75 anos. Quando Deus fala com Abraão pela primeira vez, ele tem 75 anos. Em qualquer contexto fisiológico, não é, pastor Romulo? 75 anos já é uma idadezinha bem avançadinha. Já está mais para o fim do que para o começo. Me desculpe os de 75. Eu estou com 50 e eu digo para a pastora: ai, falta pouco tempo para mim acabar a minha vida. Eu estou com 50, ela diz: para. Eu digo: não, olha, tem gente com 60 aí caindo aos pedaços. Conhece alguém? Não olha. Que barbaridade. Está indo para o final, mas no contexto espiritual está só começando a história de Abraão. No contexto espiritual, agora está se descortinando. Está só começando. Tem gente que diz que está velho para isso, está velho para aquilo, está velho para estudar, está velho para começar uma academia, está velho para abrir uma empresa. Olha para o capítulo 12, olha o que Deus está falando sobre a velhice. 75 anos, Abraão, eu tenho um projeto para ti, Abraão. Eu tenho um projeto. Será que não tinha gente? Será que não tinha, pastor Cristiano, um flame por aquelas bandas? Não tinha jovem lá? Vai pegar um cara de 75 anos. Agora, verdade é que se você não quiser fazer, Deus vai levantar alguém para fazer. E se você tem toda a juventude e não quer fazer, Deus vai levantar um velho de 75 anos e vai ficar feio para tua cara. Amém? Isso aí. Dá amém mesmo. Quem deu amém foi os irmãos de 75 anos. Você não precisa de network. Você não é bom, é. Você não precisa de dinheiro. Sabe o que você precisa? Da boa mão do Senhor te direcionando para as tuas decisões importantes. É isso que você precisa. Tem gente que está velho, tem gente que está dizendo que não dá. Dá. Dentro do ambiente espiritual, segundo o profeta Joel, há um paradoxo contrário a isso. Está acabando a vida. Aí a Bíblia vai dizer: os jovens profetizarão e os velhos terão. Mas irmãos, o que um homem de 75 anos fala para ti? Eu já vivi tudo que tinha para viver, agora eu vou descansar. O que vai sonhar? Ele está contradizendo e dizendo assim, ó: eu derramarei do meu espírito sobre a toda a carne. Os seus jovens profetizarão e os velhos não vão descansar. Eles vão sonhar e vão voltar a projetar. Oscar Niemeyer, em uma entrevista, eles foram lá entrevistar e ele com mais de 100 anos, ateu, tremendas mãos. E a repórter perguntou: por que tu tem tanto gosto pela vida? E ele, com a mão trêmula, colocou a mão na gaveta, puxou algumas pastas e jogou em cima da mesa. E a repórter perguntou: Raul, o que é isso? E ele disse: são projetos. Enquanto tiver projeto, eu não paro de sonhar. Enquanto tiver projeto, eu não abandono a promessa do Senhor. Enquanto tiver projeto, eu continuo firme nas promessas. Aleluia.
Aleluia. Enquanto tiver projeto, eu estou de pé. Se um homem de 100 anos, ateu, tem projeto, imagina você, que Deus tem projeto de eternidade para a tua vida, para os teus filhos, para as tuas gerações. No capítulo 12, 75 anos, qual é a proposta? 12:1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus avós, dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós já lemos esse versículo parecido hoje aqui. Alguma coisa parecida. Porque aqui ele tem 75. No 22 ele tem mais de 100 anos. No 22 ele tem mais de 100 anos. Mas Deus está dizendo: Abraão, preste atenção. Você pode até mudar, mas eu não mudo. Eu não mudo. Viu, Daniel? Se tinha projeto, tu pode mudar, mas os projetos de Deus não mudam para a tua vida. Eu queria que essa noite você tomasse posse de alguma promessa que veio para a tua vida e você acha que Deus te abandonou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A proposta continua de pé, o projeto continua de pé, o sonho você precisa sonhar e Deus vai realizar. Nós precisamos continuar sonhando com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Júnior, eu continuo sendo o mesmo, eu sou eterno. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela que eu vou te mostrar. Abraão é parte de uma casa politeísta. No capítulo 11, se você for ver, você vai ler que Terá ou Tera, o pai dele, é um homem idólatra e ainda produtor. Se você for a Harvard ou dentro do Museu Britânico, que nós tivemos a oportunidade de entrar nessa viagem, você vai ver que tem mais de 200 divindades vindas de dentro da casa do pai de Abraão. Quer dinheiro? Divindade tal. Quer saúde? Divindade tal. Quer casar? Divindade tal. Traga seu namorado em 7 dias, divindade tal. Abraão está numa casa onde tem muita imagem, onde tem imagens e imagens que tem boca. O que ele não está acostumado dentro da casa dele é ouvir alguma coisa. Ele não está acostumado a ouvir. Ele não está acostumado a ouvir. Alguém pode ter perguntado por que Deus não apareceu para Abraão. Deus deve ter pensado: se eu aparecer para ti, Abraão, eu sou o 201, mais uma imagem dentro da casa. Mas como eu não sou igual a eles, pela primeira vez, Abraão, tu vai ter a experiência de imagens que tem boca, mas não falo. Mas tu vai conhecer um Deus que fala sem que apareça. E quando eu falo, a terra treme, o céu treme e a glória se manifesta na terra, Abraão. Ah, pastor, mas onde é que tu sabe isso? Google, né? Google é, como é que é? IA. Eu sei tudo isso, IA. Mas Josué 24:2 também tem alguma coisinha aqui, vamos lá. Josué disse a todo o seu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, teu pai de Abraão, né? E Naor, vivem além dos Eufrates e prestam cultos a outros deuses. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Há uma certeza de que Abraão começava a escrever uma outra. Por isso que Abraão era o pai da fé. Porque a relação de Deus com Abraão não começou num carro, não começou numa saúde restaurada, não começou num casamento restaurado. Não pode começar, mas Abraão começou num ouvir a voz do Senhor e crer. Foi assim que a relação, por isso que ele é o pai da fé. Num culto, numa casa de culto pagão, com muita divindade, ele está vendo uma outra experiência. Deus está dizendo algo diferente. E a fé que faz Abraão o pai da fé, ela vem pelo ouvir. Entenda por que Abraão é pai da fé. Porque o primeiro contato dele foi assim. Abraão é o pai da fé porque ele não creu no que ele pegou, ele não creu no que ele tocou, ele não obedeceu aquilo que estava mapeado. Não, ele obedeceu e ele acreditou naquilo que falaram para ele. É como se dissesse assim: Abraão, tu tens coragem de largar essa zona de conforto? Abraão, tu tem coragem, porque tem que ter coragem para sair do lugar de inércia. Tem que ter coragem para sair de um lugar de nada. Tu tem coragem de sair desse quarto com ar-condicionado, Netflix, Nintendo, nem sei se é mais Nintendo agora, esses videogames. Tu tem coragem de sair dessa geladeira que tu bota o copo por fora e a água já cai e gelo cai aí? Tu tem coragem mesmo, Abraão, de sair dessa vidinha aí, qualquer coisa manda o Uber vir,
Tu tem coragem de fazer isso? Tu tem coragem de pegar a tua família, a tua parentela e ir para um lugar que eu vou te mostrar ainda? Ah, tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, Deus nos leva para alguns ambientes muito especiais. Pastor, que ambiente Ele pode nos levar? O ambiente que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e o que te subiu ao teu coração é o que eu tenho reservado para uma geração nesse tempo. É o que Ele tem reservado para Carral. A fé vem pelo ouvir. Fé é caminhar no escuro e não errar a porta. Fé, a palavra hebraico de fé é remuná, ou emuná. Diga emuná. Sabe o que quer dizer emuná? Fidelidade. Antes de ser obediente e crer, Abraão é fiel. Por isso que ele é o pai da fé. Você tem sido fiel aos que você tem dito tamo junto? Você tem sido fiel? Você tem sido fiel ao próprio Deus? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Duas coisas: Deus não apareceu e não mostrou a terra. Ele tinha que sair de 3 ambientes: sem ver a terra e sem ver Deus. Toda vez que você sai de um lugar e de um ambiente com garantia visível, não é fé. Sempre que você pode ter certeza, isso não é fé. Eu quero ver tomar decisões com a garantia de uma palavra. Eu quero ver você tomar decisões com a garantia de uma palavra. Abraão aqui é a figura do cristianismo, que somos nós, filhos espirituais de quem? De Abraão. Se nós somos filhos de Abraão, Deus está criando um vínculo de relacionamento entre Ele e nós. Por isso que tem gente que diz assim, ó, a Rose mudou. Não, ela não mudou, é que ela está cheia de Deus e está com outros relacionamentos. Muda o vocabulário, muda a forma. Quem tem relacionamento com Deus, assim, mas ele parece meio... Não, é que quando tu fica com muita comunicação com Deus, tu fica procurando Deus em tudo que tu anda, em tudo que tu vê. É uma experiência de intimidade com o Senhor. Não se relacione comigo pelo que eu posso dar, diz Deus. Tem muita gente se relacionando com aquilo que Deus pode dar. Seria tentador Deus dizer para Abraão: Abraão, eu vou te mostrar a terra, olha aqui no vídeo. Opa, partiu. Maravilha, tô dentro. Gurizada. Não tinha nada, tinha uma palavra. Tinha uma palavra. Só que Deus está dizendo: Abraão, eu só mostro depois que tu... Tem gente querendo ver Deus e curtir milagre, mas não se move. Deus está dizendo: depois que tu te mover, grandes coisas eu vou fazer, tu vai ver na tua vida. É promessa de Deus. Tem coisas que Deus só vai mostrar depois que você se mover. Decisões difíceis, decisões dolorosas. Tem um grito na nossa alma que grita por isso. Mas Ele só vai fazer coisas grandes depois que nós nos mover. Tem gente que não vai sair do lugar que está. Eu não sei porque que a minha vida anda. Eu não sei porque eu não sei porque que não dá certo. Eu não sei porque que eu dou um passo e dou 2 para trás. Eu não sei. Tem gente aqui, não precisa levantar a mão, mas tem alguém que dá um passo para frente, 2 para trás. Deixa eu dizer uma coisa: vai ser assim até o fim. Vai ser assim até o final. Tenta crer no Senhor, confiar no Senhor de todo o teu coração e esperar no Senhor para ver se o passo não vai começar a mudar e tu não vai meter um Michael Jackson e tu não vai ir mais para frente do que para trás. Então você precisa confiar no Senhor. Mas Abraão, esse ambiente pode ser um ambiente de quebradeira, pode ser um ambiente hostil. Tu não conhece o ambiente. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, é Ele que está me guiando, é Ele que está dizendo o caminho, é Ele que vai me mostrar. É o Senhor que está dizendo que vai fazer. É o Senhor que está dizendo que vai fazer. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram do capítulo 9 de João do cego? Do tanque de Siloé? Jesus foi lá, pegou o lodo, passou nos olhos dele. E aí quando ele passou os olhos, ele disse: ô João, ô Pedro, pega ele e leva lá no tanque de Siloé. Foi assim? Foi assim, irmão? Não foi. Ele não, Deus via ele, Jesus via ele, mas ele não via Jesus, mas ele ouviu: vai, te mexe, vamos, mexe esse corpinho lerdo. Tu não está entendendo que tem milagre, mas tu precisa te mexer. Tem 2 tanques em Israel: Betesda, portão 5, frente para a porta das ovelhas, de frente para o Monte das Oliveiras. Só que esse tanque
De tempo em tempo o anjo precisa descer para mexer, para ter milagre. Jesus está dizendo para ele: eu não quero tu num lugar de água parada, eu quero tu num lugar de movimento. Eu quero que tu vá para Siló. Lá Ezequias dutou a água está passando por lá e está sendo fonte transbordante. Deus está interessado que o teu testemunho não pare em ti, mas glorifique o nome dele por onde você passar. Não, vai tu, pode ir. Que Jesus bem ruim. Que Jesus bem ruim. Fico pensando no cego. Não tinha nem a calçada aquela. Os fariseus, fofoqueiro, que só tinha Israel, aqui não tem. Ele deve ter um ponto. Só pode. Ele tinha um ponto. Aquele que mandou ele ir estava falando ao ouvido dele: vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. Quando você renuncia à tua vontade e aprova a vontade de Deus, não é você que diz o lugar que você vai, o caminho que você vai. Agora uma certeza é: o lugar que você chegar é lugar de milagre, restauração e bênção da parte do Senhor. Sabe por que você não rompe, irmão? Está todo mundo com o coração preparado para ouvir? Amém? Só para os que estão preparados, então que disseram amém. Sabe por que você não rompe? Sabe por que você não avança? Sabe por que você não evolui, você não prospera, você não alcança? Deixa eu dizer bem claro para ti: porque você não é dizimista e não é ofertante. Eu sabia que um dia ele ia falar de dinheiro. Não foi o que tu pensou agora? Mas está repreendido em nome de Jesus. Eu não estou preocupado com o teu dinheiro, eu estou preocupado se tu crê ou não crê em Deus. Desculpa esfarrapada, porque essas igrejas só pegam. Primeiro, respeite quem está aqui na frente. Nossa conduta é libada, né, pastor? Não tem um BOzinho. Primeiro, respeita quem está à frente. Segundo, entenda que nós amamos esse reino e queremos ver esse reino avançando. Mas a maior preocupação é você não crer no que o Senhor pode fazer através da tua semente, da tua fidelidade, da tua generosidade. Isso se chama fé. Nós já atendemos pessoas, mulheres, pessoas, homens também. Mas uma ficou emblemática uma vez que disse para nós: sabe por que eu não oferto? Porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Explicaram tudo errado. A minha Bíblia, não sei se a tua, não sei qual é que tu tem. A minha Bíblia diz: eu nunca vi um justo. Continua nessa pegada, sem confiar no Senhor, sem ser fiel e fazer parte. Está tudo certo, só não critica e cobra o Senhor. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Mas eu não mendigo pão. Mendiga. Mas eu não posso ir no retiro. Mas eu não posso. Isso é mendigar pão. Você não foi feito para mendigar pão. Você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para viver. E o Senhor tem projeto de vida para a tua vida. Eu conheço empresário que passa o mês para arrumar dinheiro, para pagar a conta, para dia 1º começar tudo de novo, para arrumar dinheiro, para pagar funcionário, para pagar. Em nome de Jesus, a tua empresa não vai ser só mais para pagar funcionário. Aleluia, a prosperidade do Senhor vai entrar na tua casa, na tua empresa. Você não vai sobreviver, você vai viver. Mas para isso você tem que romper. Tem alguém que cutucou alguém, Deus me mostrou agora. Uma irmã, e disse: eu não te disse? Não voltamos mais. Sabe quando você faz isso, o que está acontecendo? Você está sofrendo, não está sacrificando. Você precisa sacrificar. Você não pode ter desculpas. Passe a ter fé, ouvir a voz do Senhor. Abraão não errou o caminho, porque ele tinha um mapa. E o mapa era a intimidade com o Senhor Jesus. Abraão não foi pelo que ele viu. Abraão foi pelo que ele ouviu. Abraão 12. Sai da tua terra, Do versículo 1 ao versículo 6. Abraão, e eu já vou acabar, tá, gente? Abraão está pautado caminhando no que ele ouve. Só que, escute, quando você toma decisões difíceis, quando você toma decisões pautado naquilo que você ouviu, naquilo que você entendeu por fé e obediência, eu quero te dizer que Deus te coloca em ambientes extraordinários que tu nunca pisou.
Mas você precisa entender isso. Vamos ler juntos? Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abraão. O Senhor o quê? Olha aqui, cara. Só tinha falado, agora apareceu. Que glória, gente. Do 1 ao 6 ele só fala, mas no 7 ele está dizendo assim: Abraão, agora chegou a hora de você me ver. Agora chegou a hora de você ver a terra prometida. Abra os teus olhos, Abraão, para ver agora. Tem gente querendo ver Deus, mas não tem fé. Para você ver Deus, você tem que ter fé. A fé é que nos faz ver Deus. A fé é que nos faz ver Deus. Ele é o Deus que ainda provê todas as coisas. Quem sabe nesse momento teu coração possa estar queimando por um exercício de fé. Quem sabe você está ouvindo agora, através dessa ministração, o Espírito Santo dizendo para ti: vai, sai desse lugar. Esse lugar não é o lugar que eu te quero. Esse emprego não é o emprego que eu quero. Essa vida não é a vida que eu quero para ti. Tão somente vai, se mova. É Deus dizendo: é hora de romper. Esse lugar é um lugar de adoração, e eu tenho certeza que tem escamas caindo essa noite aqui. Deus está dizendo: acessa, meu filho, acessa. Acessa aquilo que Deus tem. Ele está dizendo para nós: existe um acesso, mas porque eu não vejo e não creio, eu não acesso. Deus está dizendo: enquanto nós estivermos nessa incredulidade e falta de fé que Deus pode fazer, nós não vamos acessar. Tomé, olha aqui, Tomé, põe os dedos na minha chaga. Senhor, agora eu já vi. Ei, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Eu não preciso ver nada. Por isso o perigo do evangelho de providências, de prosperidade. Porque a tua fé está baseada naquilo que tu pode tocar e receber. Não é sobre o que tu pode tocar e receber, é sobre o que tu pode sentir. E pode sim, como legado, estar da presença do Senhor para a tua vida. É sobre essas coisas, às vezes a gente não entende. Aí Jesus simplifica dizendo que é sobre isso. É sobre o que viu, não viu, mas creu. Se fé é um verbo passivo, crer é um verbo ativo. Aleluia. Quem sabe essa noite você possa ouvir, mas possa sair daqui crendo. Marta, tira a pedra. Não, já cheira mal. Marta, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus, Marta. Tu tem que começar a crer. Enquanto fé é caminhar no escuro, crer é projetar um futuro em Deus, para a glória de Deus. Mas como assim, pastor? Eu não quero glorificar a Deus. Vamos finalizar. Abraão vai caminhando. Abraão está sendo colocado para ele uma jornada. Diga essa noite: jornada. Nunca foi sobre Isaac, foi sobre Abraão. Tantas vezes eu pedi para Deus: Deus, me usa, Senhor, para que eu seja alguém que possa gerar vida, que eu possa realmente, Senhor, ser uma bênção de crescimento espiritual. Muitas vezes Deus diz para mim: só pode gerar Isaac, Júnior, quem é meu amigo. Só gera Isaac quem é meu amigo. Se você não for meu amigo, sabe o que tu vai gerar? Ismael. Mas Isaac, o que Deus está dizendo é que depois, porque se você for pregar a palavra Isaac no hebraico, quer dizer sorriso. O que Deus está dizendo é: depois de uma boa amizade, sempre vem alegria. Depois de um bom relacionamento, sempre vem as consequências do relacionamento. A gente quer gerar, quer receber, mas não quer se mover. Será que Deus quer de nós só essas 2 horas de domingo? Será que você acha que o evangelho é isso mesmo? 2 horas de domingo, alguns 4 e alguns nem domingo. Você acha que é isso mesmo? Nós estamos aprendendo isso na Carral. Deus quer de nós de segunda a segunda. Ah, pastor, mas isso é ativismo. Não falei que Deus te quer na igreja de segunda a segunda. Deus te quer.
de segunda a segunda. Tem gente que está cultuando, cheio de Deus, chorando, mas quando sai ali esquece que é cristão. Fala do seu irmão, fofoqueiro, fuxiqueiro. Eu prometi que não ia exortar hoje, mas é maior que eu, Senhor Jesus, aleluia. Senhor, é maior que eu. Diga pelo menos para 2 pessoas: Deus estabeleceu uma jornada para nós. Diz aí. Isaac não pode ser gerado. Isaac é uma consequência da amizade com Deus. Isaías 41:8. Porém tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Abraão não é um descendente, ele é um amigo. Se você puder colocar para mim, Maicon, Tiago, bota para mim aí Tiago 2:23. O imperativo já olha e quer ver o versículo aqui. Não está aqui ainda. Tiago 2:23. O Maicon saiu correndo. Olha só, gente, que legal. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você acha que Deus é só uma porta que é aberta? Você acha que Deus é só uma chave que é entrega? Você acha mesmo que Deus é um projeto nas mãos? Deus está dizendo: Abraão, eu quero que você se torne meu amigo, Abraão. E amigos recebem segredos da eternidade. Na medida que tu caminha comigo, Abraão, eu conto os projetos da eternidade. E será abençoada a tua descendência, Isaac, Jacó, José e a Carral lá em Gravataí. Todos serão abençoados através da tua descendência. Eu falei hoje de manhã aqui, e eu já vou acabar. Gente, essa não dá mais. Eu não acredito mais nisso. O meu vô, ele já partiu há mais de 30 anos. Tem lugares que eu acesso e sou colocado em lugares de privilégio na mesa, quando eles ficam sabendo: tu é neto do Felisberto. Vai ter lugares que você vai ser colocado pelo que o teu pai, a tua mãe, os teus avós deixaram de legado. Pastor, o meu avô foi assassino, o meu pai foi ladrão, a minha mãe foi prostituta. Primeiro, honre eles para ter longos tempos de vida. Mas segundo, se não deixar o legado, seja você o legado, para amanhã os teus filhos sentarem em mesas em lugares de príncipes. Não seja egoísta, não faça por você, viu, irmão? Faz pelo Teodoro que nasceu hoje. Seja um homem de Deus, para o Teodoro sentar num lugar de privilégio da mesa e dizer: a tua descendência te beneficiou aqui nessa mesa. Nós precisamos levar a sério isso. Nós vamos levar a sério isso. Deus está dizendo: Abraão, a minha amizade com você é tão profunda que passou da descendência. Vai continuar a nossa amizade. Eu não sei se você pode dizer assim: eu sou amigo de Deus. Você pode dizer essa noite: eu sou amigo de Deus? Termino aqui, o grupo pode subir. Gênesis 22. O Isaac já nasceu. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, Isaac tem entre 25 e 30 anos. Era menino. E quem subiu com as lenhas no ombro foi Isaac. Abraão não é velho, Abraão já é velhão. Abraão já é velhão. O tempo passa, mas ele continua do mesmo jeito. Porque Gênesis 22 vai dizer assim: passado algum tempo, passou o tempo, será que a amizade de Abraão e de Deus mudou? Se coloque de pé.
Quero fazer uma pergunta para você essa noite. A tua amizade com Deus mudou? Porque quando a tua amizade começou, você abria mão de muita coisa por conta de Deus. Quando a amizade começou, você se levantava de mesas que tinham escarnecedores. Quando a tua amizade começou, você não aceitava falar de qualquer coisa e de qualquer forma. E hoje continua do mesmo jeito? Por que no início da minha conversão eu saía desses ambientes e hoje eu não saio mais? Será que a nossa amizade mudou? Passado algum tempo, Deus colocou à prova o seu amigo. E Abraão, mesmo na prova, ele diz assim: Senhor, eu continuo mesmo, eu estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A nossa amizade continua a mesma. O tempo pode ter passado, eu posso ter arrumado namorada, eu posso ter casado, eu posso ter me estabelecido, eu posso ter me formado, mas eu continuo disponível e eu continuo do mesmo jeito, porque a nossa amizade, Senhor, não muda nada. Eu continuo aqui. Versículo 2: Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, preste atenção nisso, a quem você ama. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero pessoas apaixonadas no meu altar. A relação de Abraão com Deus era de amor. Entrega o teu filho àquele que tu ama. Paixão vem e vai. Paixão é um tempo, é um momento. Mas amor é para sempre. Foi o teu filho, a quem tu ama, que começou a nossa relação. Ismael, eu não posso te pedir, não fui eu que te dei. Agora, Isaac. E ele finaliza: pega e vai para a região de Moriá. Sabe qual é o significado da palavra Moriá no hebraico? A palavra hebraica diz assim: lugar que se vê Deus. Será que Deus não está te chamando para o altar de novo porque está com saudade de te ver? E será que você não tem saudade desse Deus? Do 12:1 ele não apareceu. Deus está usando a mesma linguagem, mas no 12:2 ele diz: vai à terra de Moriá, crucifique. Preste atenção. Ele diz assim, ó: vá até o Moriá. Moriá é uma região. Isaac crucificou, Abraão crucificou Isaac no Monte Moriá. Não, era uma região no Moriá. Pastor, como é que tu sabe? Não é Iá, eu tive lá. Existem 3 montes. E a palavra de Deus diz assim: Abraão, quando tu chegar lá em Moriá, eu vou te mostrar um dos montes. Não adianta estar na região certa e não subir o monte certo. Você precisa esperar que Deus te diga qual é o monte que você tem que subir. Quem sabe você está subindo montes que não são teus. Só mais um pouquinho que eu estou acabando. Quem sabe você está subindo montes que não são para você estar. Quando você chegar lá, eu vou dizer a montanha certa que tu tem que subir. Quem sabe você está tomando muita decisão errada porque está subindo um monte errado. Você não está esperando Deus falar: pai, fechou, pai, nós chegamos, está todo mundo lá embaixo, o holocausto, a lenha, show. E o cordeiro, meu filho, na raiz linguística do latim é providere. Pro, antes, videre, ver. Meu filho, antes que nós saíssemos de casa, Deus já tinha dado provisão pra gente. Antes da doença chegar na tua casa, Ele já tinha tido a cura. Antes da crise financeira chegar na tua casa, já tinha mudança. Antes de você entrar nessa depressão, Deus já sabia que podia te tirar dela. Antes de você entrar nessa fria e dizer que era pra morte, Deus estava dizendo: eu estou vendo antes e é pra vida.
fácil viver isso? Claro que não. É fácil crer no providério de Deus e saber que Deus já tem o escape? Claro que não. Claro que não é fácil. Quando a mulher do estacionamento me ligou, eu já fiquei preocupado. Mas em 5 minutos eu me lembrei que Deus, Jeová Jiré, é um Deus de provisão, e Ele tem providério. E antes dela me ligar, Ele já tem o lugar e eu não sei. Eu prometo que agora eu finalizo. Isaac está no holocausto, está na mesa. Abraão pega o cutelo. Só o cutelo já era para gerar uma velocidade boa. Só o peso do cutelo. Mas quando ele faz assim, como uma velocidade 10.000 vezes da luz, um anjo desce. Aleluia. Abraão, não precisa. Deus já viu o teu coração. Deus já te viu no altar. Não era sobre ele, era sobre você, Abraão. É sobre o teu coração. É sobre o que eu tenho para ti. É sobre o que eu projetei. É as coisas grandes que ainda tu não viu, Abraão.